Nesse vídeo faremos uma revisão rápida de 10 itens necessários no momento de fazer a sua redação do Enem. Olá pessoal, sou o professor Gleison Versosa, especialista em linguagens, que já teve participação em bancas de concursos, além de já ter sido aprovado em mais de uma dezena de concursos públicos. Nesse vídeo trarei para vocês um checklist rápido com 10 itens que você deve prestar atenção na hora do Enem. A primeira coisa é o tema. Eu sei que você já passou tempo aí na internet procurando qual seria o tema da redação desse ano, mas eu tenho uma notícia ruim para você. O tema não interessa. É isso mesmo, pessoal. Mesmo se eu te desse o tema da redação, se você já soubesse qual seria o tema da redação, isso seria completamente inútil para fazer você pontuar, porque adivinhar o tema vai resultar em nada para a sua resolução da prova. Portanto, quando você abrir a prova, vir o tema, que interessa que você tenha decorado na sua cabeça um roteiro, um modelo mais ou menos parecido de como você vai fazer uma redação e que sirva para todos. Claro, vou deixar para vocês um modelo absolutamente grátis para ser baixado aqui na descrição. Vá lá, tenha mais ou menos decorado na sua cabeça e aí basta que você adapte no dia da prova. O segundo item que sempre me perguntam também é com relação ao título. O título é o seguinte, galera, no Enem, o título não é obrigatório, por enquanto. Não sabemos se um dia se tornará. Nos outros concursos, você tem que prestar atenção para saber se você deve colocar título ou não. Portanto, fique livre. Se você quiser colocar título, coloque. Se você quiser, não coloque. Inclusive, o título nem sequer é contado com relação aos erros gramaticais, para você ver a importância que o Enem dá para o título, né? O terceiro item que você tem que prestar atenção é com relação aos textos motivadores. Os textos motivadores estão lá para que você leia e descubra qual é o viés, ou seja, o que a banca pensa sobre determinado assunto. Você tem que concordar com ele, mesmo que isso não seja a sua opinião pessoal. A questão é a seguinte, a sua opinião pessoal, ela não importa. A única coisa que vai importar ali é que você pontue na prova. Então caiu um tema lá, mesmo que seja um tema sensível para você, o texto motivador está dizendo uma coisa, você pensa outra, ignore a sua opinião, concorde com o texto motivador, faça a sua prova e não se preocupe com isso. Porque se você tentar discordar dos textos motivadores, você não vai ter nem espaço e nem tempo para conseguir construir uma tese contra. Então simplesmente siga a corrente. E um detalhe importante sobre os textos motivadores é o que você copiar dele não será contado na sua redação de linhas. Então não tente bancar o espertinho ir lá e copiar trechos dos textos motivadores achando que você vai ganhar nota com isso ou que vai encher linguiça, que vai encher linhas, porque essa parte simplesmente não conta. Outra questão que sempre me perguntam e que é importante é com relação à letra. Bom, pessoal, é o seguinte, vamos lembrar que o corretor, ele corrige a sua prova numa velocidade gigantesca. O sujeito não leva nem um minuto para corrigir cada prova. Se a sua letra for feia, se a sua letra for ilegível, se tiver palavras que ele não consegue entender, não imagine que o corretor vai ficar horas lá tentando adivinhar o que você escreveu. Então ajude-o ao máximo para que ele possa te ajudar. Tente escrever a letra o mais legível possível, porque se você fizer isso, ele vai ler a sua redação sem muitos problemas e não vai ficar tentando, vamos dizer assim, catando o erro. Vai ser muito melhor para você e para ele. Lembrando que tudo isso que eu estou falando tem vídeos detalhados aqui no canal. Vou deixar a playlist aqui e não deixe de se inscrever para que você tenha sempre conteúdos rápidos e que pontuam como esses. O quinto elemento importante que você tem que ficar muito atento é com relação aos parágrafos. Pessoal, sempre me perguntam a quantidade de parágrafos. Você pode fazer 3 ou 4. Não pode de forma nenhuma fazer 2, porque se você fizer só 2 parágrafos, o seu texto vai contar como texto incompleto que não tem as 3 partes. Então, necessariamente, o seu texto tem que ter pelo menos 3 parágrafos. Eu não recomendo que seja uma quantidade muito grande, porque imagina, se em apenas 30 linhas o sujeito vai lá e faz 7 parágrafos, por exemplo. Faça 3 ou 4 e faça esses parágrafos com mais ou menos a mesma quantidade de linhas. Porque se você fizer um parágrafo com 10, um com 3 e um com 1, vamos supor, esse último parágrafo ele vai ser contado como parte embrionária e você vai perder no mínimo 80 pontos. Então você vai fazer 3 ou 4 e ainda vai fazê-los de maneira mais ou menos equilibrada para que não fique como se fosse uma parte faltando, uma parte que você não deu continuidade nos parágrafos. O sexto elemento importante que você tem que ficar atento, galera, é o rascunho. Você vai receber uma folha de rascunho, você tem que usá-la porque você não terá lápis nem borracha. Você terá que fazer o seu texto primeiro no rascunho para depois passar ele para a folha oficial. Não
Não tente fazer direto na folha oficial, porque essa folha jamais será substituída. Se você errar na folha oficial e quiser trocar, o examinador não vai te dar outra folha. Você só terá apenas uma chance. Então, por isso, faça primeiro no rascunho e depois passe para a folha oficial. O que já nos leva à questão da rasura. As rasuras, elas são aceitáveis. No entanto, não tente fazer fórmulas mágicas. Simplesmente vá lá, dê um risquinho na palavra e coloque na frente a palavra correta. Supondo que você já tenha feito o texto e não tem espaço para colocar na frente, é aceitável sim que você escreva em cima. Você não vai perder pontos por isso. Mas lembre-se, supondo que você vá lá e risque 5 linhas, vamos dizer assim. Essas 5 linhas que você riscou não serão contadas. Então, se você fizer uma redação e riscar, supondo 10, 15 linhas, é possível que você tire 0 por quantidade inexistente de linhas. Mas é claro que você não vai fazer isso, né? O que nos leva à questão das linhas. No Enem você tem que fazer no mínimo 8 linhas e no máximo 30. Você nem vai conseguir fazer mais porque não tem espaço para isso. Lembrando que, como eu acabei de dizer, as escadas não contam e as que você copiar do texto motivador também não conta. Essa quantidade mínima de linhas é a quantidade que você escreveu e não que você copiou ou que você riscou. Fique muito atento a isso para não tirar nota 0. E sobre o texto em si, vou dar 2 dicas. A primeira é que você tem que ficar muito esperta com relação às citações. Se o seu texto não tiver citação, você vai perder ponto no item 2, que julga a sua capacidade de trazer outros elementos para o texto. Lembrando que esse ano, se você colocar algumas instituições, como por exemplo a ONU, é necessário que você coloque entre parênteses o que é a instituição, porque senão não vai valer. Os alunos gostam muito de dizer, por exemplo, de acordo com a Declaração de Direitos Humanos da ONU. Então você tem que colocar entre parênteses o que significa ONU, porque senão não vai valer. Texto sem citação, ele vai perder no mínimo 80 pontos. Não faça isso. E lembrando que a citação que você tirou dos textos motivadores não são consideradas como um elemento extra, ou seja, você não vai ganhar ponto a mais por simplesmente usar aquilo que a banca já te deu. Decore as citações. Na minha playlist aqui tem vídeo explicando sobre isso. E por fim, a questão dos conectivos, que também é uma parte muito visível, é muito fácil do examinador perceber. E esse ano vou te lembrar que o conectivo ele tem uma especificidade. Além do conectivo estar no início dos parágrafos, é necessário que pelo menos um desses conectivos seja um conectivo que faça referência ao parágrafo anterior. Ou seja, pelo menos um tem que dizer algo do tipo, além disso, ou dessa forma. Pelo menos um conectivo tem que fazer referência ao que foi dito antes. Não basta só colocar conectivos no início. É necessário também que pelo menos um cite o que foi dito no parágrafo anterior. Portanto, a prova não é questão de sorte, a prova é questão de técnica e método. Siga esses passos, volte na playlist e veja as coisas que funcionam, que você vai se dar bem no Enem. Gostou do vídeo? Deixa o like, não gostou, deixa o dislike e até a próxima, pessoal.